Porque hoje teve o jogo Barcelona de Ilhéus e Penedense. Aí você pergunta por quê? Times eliminados, por que vocês estão falando desse jogo? Porque a Penedense era um dos únicos times, né, junto com o Sport, que ainda não havia vencido entre as 4 divisões de futebol brasileiro. E a Penedense venceu fora de casa com um gol no finzinho. Foi o último gol da primeira fase da Série D. A Penedense fez 1-0 no Barcelona de Ilhéus. E com isso, Cássio Zirpoli, o Sport passa a ser o único time que não conquistou nenhuma vitória no Brasileirão, né? Seja a Série A, B, C ou D. Mas deixa eu só trazer Pode falar. uma experiência sobre isso aí. Porque quando Primeiro, eu falar, vai ser de vez, viu, amigo? Vai ser. exato. Por isso que eu disse, deixa eu fazer esse preâmbulo aqui para depois o homem ficar à vontade. Primeiro, uma homenagem aqui ao nosso amigo Atos Hildo, que disse que, de forma muito justa, inclusive, que essa foi a maior vitória do domingo depois de Ceará e Cruzeiro. Ceará e Cruzeiro foi a maior vitória de hoje, né? Tema do nosso programa aqui daqui a pouco, mas em segundo lugar, a vitória da Penedense lavando a alma aí na última rodada. E assim, eu tenho que dizer, quando o Santa Cruz terminou o jogo jogo do Santa foi o primeiro a terminar, eu acho, na tarde de hoje. Como o jogo estava 3-0, o árbitro não deu nem acréscimos no segundo tempo, né? Então, acabou mais cedo que as outras partidas. E aí eu fui pro jogo do Sergipe. E quando eu fui pro jogo do Sergipe, eu lembrei, pô, e o jogo da Penedense, pô, o que, é que será que aconteceu? Aí entrei lá no perfil da Penedense e vi que a Penedense tinha feito um gol no último lance do jogo. Era tanto no último lance que o jogo tinha dado assim como terminado naqueles aplicativos e não tinha marcado quem fez o gol. Porque normalmente os aplicativos dão o gol, né? Mas demoram para marcar quem fez, porque dá um tempinho ali, um delay para você anotar o jogador que fez. E como teve o gol, e eu acho que depois apitou o final da partida, tinha dado lá que o jogo tinha acabado, mas não tinha ainda quem marcou. Eu até pensei que tinha sido um bug, sabe? Vitor Foi Hugo zero a Santos, zero o nome da então. fera. Eu pensei, foi 0-0 então, não teve esse gol, a galera aqui se equivocou, mas não teve. E aí eu fui entrar no perfil da Penedense, primeira coisa que me chamou a atenção. Para uma equipe que estava nessa situação sem vencer ninguém, o Instagram cheio de informação, chamando gente para ver o jogo, postando vídeo do jogo e tudo mais. Então a galera lá em Penedo não largou, tá? Tava acompanhando, eu acho que nessa expectativa de conseguir passar esse bastão para o esporte hoje. E na transmissão lá do jogo do Sergipe, a equipe de transmissão era de Sergipe, né? Inclusive fez alguns comentários sobre a equipe do Sergipe e tudo mais. Quando foi lá na reta final, eles falaram. Eles disseram, e a Penedense venceu hoje, não sei se é a Penedense ou o Penedense, enfim, venceu hoje por 1-0 e com isso o Esporte Clube do Recife se tornou a única equipe entre as 124 do Campeonato Brasileiro a não perder. Então, inclusive na transmissão de Sergipe 1 Jequié, esse dado foi citado, tá, Não Maestro? foi pela Então, maldade. O trazendo Penedense, aqui essa informação para você. É o Esporte Clube Penedense. Penedense, para tirar essa dúvida. É o Justo, Penedense. justo. O Penedense. Olha, Então, deixa aí Cássio? essa homenagem ao Penedense. vamos lá. Esporte não cansa de quebrar recordes. Não, esse aí, assim, esse não chega a ser um recorde, esse é só um vexame, assim, até porque é o recorde imbatível, assim, como é que só se o campeonato ficar maior, passa a ter 200 times e você ser o 200º, assim, mas assim, é uma coisa que é tão improvável, e não é aquela série D de 6 grupos, não, de 6 jogos não, tá? Antigamente que era grupo, tem 6 jogos, os caras jogaram 14 vezes, então assim, demorou bastante e tal. O time já estava eliminado, o gol foi aos 53 do segundo tempo. Fora de casa, Barcelona de Ilhéus 0, Penedense 1. E com isso, entre 124 clubes que jogam o Campeonato Brasileiro 2025, 20 na A, 20 na B, 20 na C e 64 na D, só um, todo mundo já com 14, todo mundo já com pelo menos 14 jogos disputados, todos eles com pelo menos 14 jogos disputados, só um não venceu. Esse um já está com 15, que é o Sport. É assim, é uma marca que ela acrescenta um cenário atual que a gente vai falar aqui. Curiosíssimo, tá vendo aqui o Sport de Yuri Romão, Barleta que está com a mão no rosto, perdeu muitos gols contra o Santos, assim, mas de toda forma, eu debati isso ontem com o Fred, ainda que Barleta tenha perdido muitos gols, mas o Sport eventualmente fez o 2-0. Perdeu muitos gols com o Barleta para fazer o 2-0, mas eventualmente fez o 2-0 aos 25 do segundo tempo, com um jogador a mais, e até os 34 do segundo tempo ainda estavam 2-0 e mesmo assim cedeu o empate. E isso fez com que no dia seguinte, nesse roteiro, que se fosse ficção, tipo, chega a ser forçado o roteiro, né? A forma como o Sport não vence no sábado e no domingo o time eliminado vai lá e aos 53 ganha, para botar mais, matar na unha essa marca do Sport que chegou a 18, tipo, um jogo da Série D, o último gol da Série D, a fase do Sport é tão miserável, que o último gol da Série D foi bater lá no time que está na Série A.
porque agora o Sport é mais um lembrete do tamanho do vexame. O Sport chegou a 18 jogos sem vencer na temporada, são 6 empates e 12 derrotas, contando 15 jogos na Série A, 2 jogos na Copa do Nordeste e um jogo pelo estadual. Foi campeão, mas perdendo o jogo, perdeu o jogo para o Retrô, mas ganhou nos pênaltis. Assim como empatou com o Ceará e perdeu nos pênaltis na Copa do Nordeste. Mas o que vale é o resultado com a bola rolando, né? 6 empates e 12 derrotas. E isso nunca tinha acontecido. O Sport tem 5.600 jogos contabilizados por Carlos Celso Cordeiro e atualizado por muita gente hoje em dia. E nunca tinha passado tanto tempo, tantas partidas, melhor dizendo, porque até tanto tempo já passou, na época onde tinha poucos jogos. Os caras jogavam uma vez em janeiro, no início, no Amadoria, vai jogar outra só em abril e tal. Mas, assim, número de partidas nunca tinha passado tanto tempo. Mas para o futebol atual já são mais de 4 meses. Mais de 4 meses sem ganhar um jogo. 18 partidas, maior período em 120 anos da história do clube, porque o clube já foi fundado jogando bola. Eu tinha dito no Twitter, Fábio, que era a pior campanha dos pontos corridos em 400 campanhas, mas a Alexandre do Ranking CBF, ele até me disse, Cássio, né, é a pior entre 399, porque com um pontinho que o Santos passou a Chapecoense de 15. A Chapecoense de 15 agora tem 5 pontos. Então, nesse momento, tem 400 campanhas nos pontos corridos, no modelo com 20 clubes, né? Desde 2006 para cá. São 400 campanhas e só uma foi pior. Mas, no fim das contas, tem até um detalhe. Foi pior na 15ª rodada, mas a campanha final da Chapecoense foi de 15 pontos. O percentual atual do Sport é de 11%. A Chapecoense teve 13%. Se o Sport mantiver o percentual que ele tem hoje, no final ele vai fazer menos pontos. Aí alguém fala, como é que isso é possível? É porque em algum momento a Chapecoense ganha um jogo no campeonato. Ela vence um jogo e termina com 15. Mas se o Sport mantiver o aproveitamento que ele tem, ele não passaria a Chapecoense, ele faria 14 pontos. Ou seja, resumindo, esse gol da Série D deixou o Sport com o maior jejum da história do clube em 120 anos, a segunda pior campanha da história dos pontos corridos, mas com um aproveitamento pior do que a campanha final da história dos pontos corridos, e o único time que não ganhou um jogo do Campeonato Brasileiro. Assim, antigamente, os clubes começavam a ter mudanças profundas quando acontecia assim, meu irmão, perder 3 clássicos no campeonato, perder um turno. Não estou dizendo que isso é o certo, que é para fazer as coisas, mas as coisas aconteciam assim, tipo, o time está mal, algumas coisas acontecem. Me espanta como as mudanças do esporte são mínimas para um buraco desse tamanho. Talvez a galera não tenha noção do tamanho do vexame que eles estão passando, não, mas está aí, a Penedense, e como Arthur bem falou, até para encerrar esse bloco da Série D, é tão ridículo isso que lá, mesmo o time já eliminado, teve brilho para dizer, meu irmão, bora ganhar esse jogo, para não ser o único que não ganhou. E de vez em quando parece que não importa o esporte ser o último disso aí. Enquanto para a Penedense, já eliminado na Série D, isso fazia diferença. Fazer diferença para a Penedense, time já eliminado fora de casa, tentou ganhar até a última bola, o gol saiu em 53 do segundo tempo. Pro outro não parece fazer diferença, mas talvez não faça diferença para o time, porque talvez não faz tanta diferença para a gestão, é um tanto faz quanto tanto fez. Mas enfim, hoje aqui o programa de outra coisa, isso era só para deixar esse corte histórico de um momento negativo assim, que não é difícil de entender, é uma coisa que nunca aconteceu assim, perto. Eu nunca vi algo parecido com isso. Mas, para quem faz o esporte, eu deixo aqui os parabéns. Não sei se serve de consolo, Cássio Zirpoli, mas o Sport não é a pior campanha de todas, tá? O Maitá só fez 4 pontos na Série D e a pior campanha. O Sport é a segunda pior campanha, entre 124. E o Yuri Romão, talvez, ele argumentaria isso. Ele diz, veja, eu vi o seu vídeo, ele não vai, acho que não assiste não, mas eu vi o seu vídeo, mas faltou dizer que não é a pior. Até um último ponto. Ele teve uma declaração que eu considero, no dia que ele disse, eu já considerei infeliz. Quando teve aquele 0-0 com Fortaleza, Sport 0, Fortaleza 0 no Brasileiro, que tem aquela bola que quica dentro, não quica dentro, enfim, mas naquele jogo, o Sport estava 6 jogos, eram 2 empates e 4 derrotas. A largada já era muito ruim. Com o Sport sendo um dos únicos times que não tinha vitória. Na ocasião, ele minimizou aquilo, dizendo que em 2015, ano que o Sport ficou em 6º lugar, o Sport chegou a passar 11 jogos sem vencer. Só que o Sport, quando passou 11 jogos sem vencer, o Sport já tinha liderado o campeonato na 10ª rodada, o Sport já tinha ponto pra caramba, tanto é que no final fica em 6º lugar ainda, que se fosse o modelo atual iria para Libertadores. Naquele ano, foi o último ano que era G4, no ano seguinte virou G6. Quando ele falou aquilo, eu imagino que ele disse, vai ganhar uma hora e tal, e enfim, teve um que passou pior. Aquilo foi na 6ª rodada. O Sport jogou mais 9 vezes e o time não ganhou nenhum jogo. Então, assim, aquela frase, ela envelheceu mal num nível que, parece assim, eu não sei, a chave do Sport está batendo tão aqui, que eu já vi torcedor do Bahia, diz, o meu amigo vai sobrar pra gente, não é possível não.
Porque o próximo jogo é Sport e Bahia. Eu vi o torcedor do Bahia temendo o jogo para dizer, meu irmão, a plaquinha dos caras tá batendo para virar a chave já de um jeito que não é possível, assim. Alguém vai pagar essa conta. Não sei. Para os supersticiosos, talvez, mas para o que a gente tem visto no campo, eu não sei, não. Mas, enfim, feito o registro, bora tocar, porque não, a partir só para de agora... registrar, Fred Figueroa me mandou uma mensagem agora dizendo que foi a primeira vitória da Penedense na história em competições nacionais, tá? Então, Pronto. foi uma vitória histórica aí para... Ainda ferrou o Sport.